Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na série Femininas de hoje, falando sobre esterilidade, eu vou falar sobre Rebeca, uma mulher que também era estéril, mas que foi agraciada por Deus, teve um milagre na vida dela de conceber gêmeos, não apenas um filho, mas dois filhos. É mesmo, é? E a importância da oração do marido na vida dela. Sim, Isaac teve um papel fundamental nessa história, você sabia? Antes disso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, não esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta e que precisam ouvir essa mensagem. Rebeca, na Bíblia, ela foi uma mulher que foi escolhida por Deus aí para se casar com Isaac, que era o filho de Abraão. Abraão, quando estava envelhecendo, pediu que seu servo fosse até a terra dos parentes dele, onde ele sabia que tinham pessoas que serviam ao mesmo Deus dele, para procurar ali uma esposa para seu filho, pois ele não queria que ele se casasse com as mulheres daquele lugar ali onde estavam, que eram mulheres que não serviam a Deus. Vemos aí a importância de você procurar pessoas que tenham os mesmos valores e princípios que os seus para se casar. Fica a dica. Então, quando o servo de Abraão foi ali na terra da parentela dele procurar uma mulher para seu filho Isaque, ele pediu a Deus um sinal. E aí nós vemos a primeira característica de Rebeca. Ele pediu a Deus que a mulher que estivesse ali próximo ao poço, que tinham várias mulheres que desciam ao poço de água para encher seus cântaros, né? Que a mulher que servisse água para ele, para os seus camelos, que eram mais de 10 camelos, fosse a mulher que seria escolhida para casar com Isaque. Porque ele estava perdido ali na cidade, ele não sabia quem ele escolher no meio de tantas mulheres. Então nós vemos a primeira característica dela, que era a prestatividade. Por quê? Você dar água para uma pessoa pode até ser uma característica fácil, mas você dar água para 10 camelos é muito difícil, porque o camelo ele toma muita água. Então você toda hora descer no poço, encher o cântaro, servir um por um de todos os 10 camelos, era um trabalho que requeria um esforço. E ela fez isso para uma pessoa que era desconhecida. Então nós vemos nela aí a generosidade, o serviço e a prestatividade. Ela era uma mulher que gostava de servir as pessoas. Porque se ela não gostasse de fazer isso, ela jamais encheria o cântaro dela para alimentar 10, para dar água para 10 camelos, algo que requeria ali um certo trabalho físico também. E ela teve essa prestatividade. Outra característica de Rebeca, ela servia a Deus, o nosso Deus, que é o único Deus, né? Ela servia ao Deus de Abraão. Naquela época tinha pessoas que serviam a outros deuses, povos que não acreditavam no mesmo Deus que a gente. Então Rebeca ela era diferenciada nesse sentido, ela era uma mulher temente a Deus. Mais tarde em Gênesis nós vamos ver que Rebeca orava a Deus também quando ela conseguiu engravidar. Então nós vemos que ela tinha sim o conhecimento e o temor de Deus. Quando ele escolheu Rebeca para poder ser ali, né, perguntou a Rebeca de quem era a filha, e Rebeca falou quem era o pai dela, levou aquele servo ali, né, até a casa do pai dela, e ele contou toda a história para o pai dela, por que ele estava ali, o sinal que ele havia pedido a Deus, e que ele acreditava que Rebeca era sim a escolhida, porque foi a resposta de Deus para ele. Quando ele contou isso a Rebeca, vemos a terceira característica dela. Além da prestatividade, a generosidade e a capacidade de servir, Rebeca tinha um poder de decisão. Por que eu digo isso? Rebeca, quando ouviu a história do servo, né, ele foi e falou para os pais e para a família dela o que ele tinha de fazer ali. E aí os pais sabiam que ele era da família, era um servo de Abraão, que era da parentela deles, que era de uma família confiável, e eles aprovaram o casamento. Mas eles deram a Rebeca o poder de escolha, chamaram Rebeca para que ela pudesse decidir se ela queria ir com aquele servo para se casar com Isaac ou não. Então daí você pensa, ela tinha que decidir se ia com um servo, uma pessoa estranha que ela não conhecia, ficou conhecendo naquele momento, para se casar com uma pessoa que ela nunca tinha visto. Mas só de ter ouvido ele contar a história de Abraão ali, o objetivo dele naquela terra, né? Que ele era servo de Abraão. E dele contar como ele pediu a Deus o sinal, eu creio que isso tocou o coração de Rebeca. E ela decidiu ir. Mesmo indo para uma terra desconhecida para se casar com uma pessoa que ela não conhecia, ela acreditou em Deus, que aquilo era um propósito de Deus, e ela tomou o poder da decisão. Isso é muito importante, porque muitas coisas da nossa vida precisam da nossa decisão sim. E Rebeca ela teve esse poder de decisão, de poder escolher ali quem seria o seu esposo. Algo que já era ali uma virtude, porque eram poucas mulheres naquela época, naquela cultura, que tinham esse poder de escolher ali o marido. A maioria eram os pais que escolhiam. Então Rebeca decidiu ir. E quando ela foi à terra de Abraão, que ela se encontrou com Isaac, foi meio que amor à primeira vista, porque ela gostou muito de Isaac, Isaac também gostou muito dela. Que lindo, cara! Que lindo! Então nós vemos aí que Deus realmente já tinha separado um para o outro.
E aqui onde entra o pulo do gato, porque eu falei que teve o poder da oração do esposo na vida dela. De que forma? Quando eles se casaram, Isaac tinha aproximadamente 40 anos. E até do casamento, até Rebeca conseguir ter filhos, se passaram 20 anos. Sim, Rebeca era estéril e ela não conseguia engravidar. E como eu já falei no vídeo anterior de Sara, isso para a mulher era motivo de muita vergonha, de muita desonra. Ela não conseguia engravidar e dar filhos para ela e para o marido. E aí Isaac, durante esses 20 anos em que até Rebeca engravidar, ele ficou orando incessantemente. A Bíblia fala que Isaac orava incessantemente, incansavelmente para Deus, para que Rebeca pudesse ter filhos. E fala que Deus ouviu a oração de Isaac e por conta da oração de Isaac, abriu a madre e Rebeca concebeu filhos. Rebeca engravidou quando ele já tinha 60 anos. Então olha aí, foram 20 anos de espera, 20 anos de oração, até que Rebeca pudesse engravidar. E aí eu te pergunto, por quanto você tem orado pelo seu milagre? Por quanto você tem se unido com pessoas que estão na mesma visão, no mesmo propósito de você? Rebeca se casou com um homem de Deus, um homem que tinha a mesma fé que ela, um homem que tinha os mesmos princípios e valores que ela. E foi a oração do marido que fez com que Rebeca engravidasse, porque ele orou incessantemente. Então ele não cansava de orar a Deus para que o milagre da concepção viesse a alcançar Rebeca. E graças à oração dele, à fé dele e dela em Deus, ela engravidou de gêmeos, que foi Jacó e Esaú. E aí depois eu vou contar mais para frente para vocês como se deu essa história de Jacó e Esaú. Mas ela teve essa graça de não só engravidar de um filho, mas 2 filhos. Isso depois de 20 anos de casada. Então anote aí as características que mesmo você sendo solteira você pode ter. Prestatividade, disponibilidade em servir ao outro, generosidade. Quando você faz algo de bom para o próximo, isso volta para você. Então, se Rebeca talvez fosse uma pessoa amargurada, uma pessoa ruim, isso também voltaria para ela. Mas não, ela continuava servindo a Deus, servindo ao próximo, como Jesus disse. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo é a maior de todas as coisas. Então, por hoje, essa é a dica, pessoal. Fique aí inspirado com a história de Rebeca e até a próxima mulher e o próximo milagre que eu vou contar aqui para vocês.